Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Resolvi gravar essa aula para poder esclarecer um pouquinho mais o que nós vimos sobre a introdução, o início sobre folha de pagamento, tá? Então, eu vou tirar as dúvidas de uma maneira prática em cima de um exercício que eu passei para vocês da turma executarem, tá bom? Para isso eu vou usar o Excel, vou usar uma planilha eletrônica para ficar mais fácil. Tudo bem? Vamos lá visualizar a nossa planilha. Bom, vamos lá, gente. Aqui eu tenho uma planilha, tá? E nessa planilha aqui, eu tenho alguns valores aqui que eu preenchi, tá bom? Mas eu vou apagar para a gente poder fazer tudo de novo, certo? A gente vai fazer um exemplo com vocês, tá bom? Para que vocês possam ver, rever, e aí a gente depois dar sequência nos demais exercícios que vocês precisam me entregar, tá bom? Bom, aqui eu tenho um gabarito, né, que eu acabei fazendo, mas eu vou fazer aqui embaixo, passo a passo, para vocês entenderem como que eu cheguei aqui nesse resultado. Então esse aqui em verdinho é o gabarito que eu fiz. Então vamos pegar lá, o Reinaldo, tá? O funcionário Reinaldo. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui uma linhazinha bonitinha, tal. Vamos lá, o funcionário Reinaldo, ele tem como salário R$ 2.789. Esse é o salário dele, tá, gente? Isso daqui que eu digo, ele é o salário bruto dele, tá bom? Então é o salário pela qual ele foi contratado, é o que está lá no contrato de trabalho, o que está anotado na carteira de trabalho dele, tá? Todo profissional que trabalha registrado, tá? Ele tem o salário registrado bonitinho no contrato como salário bruto, tá? Que é o valor total da remuneração dele, sem adicionais e sem os descontos. É o que a gente chama de salário bruto, tudo bem? Então esse é o salário bruto dele. Aqui embaixo eu vou colocar em destaque, em amarelo, essa planilhazinha, né, que eu tenho aqui, uma tabelinha secundária, que está relacionado a uma tributação, né, que o funcionário sofre para auxiliar ele futuramente na aposentadoria dele, que é o chamado INSS, né, a contribuição para o INSS, tá bom? Então aqui nós temos o salário dele de 2.789. Então aqui a gente precisa olhar na tabela. O salário dele é até 1.045? Não, é mais. O salário dele vai até 2.089? Não, é mais. Então o salário dele se enquadra aqui. O salário dele é até 3.134. Ele ganha 2.789. Então a porcentagem que eu vou utilizar para o Reinaldo é de 12%. É muito importante que vocês analisem essa tabela para fazer o cálculo do INSS. Então a gente vai pegar lá o igual, vou clicar no salário e multiplicar por 12%. Então ele me deu aqui o valor, tá? Ele me deu aqui o valor de contribuição para o INSS, tá? Que é de 334,68, batendo com o que eu fiz aqui no meu gabarito. O FGTS, gente, o FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? Também é um tributo, só que esse tributo ele não sai do bolso do funcionário, tá? Porém, a empresa ela precisa ter como base o salário bruto do funcionário. Então, o FGTS ele é equivalente a 8% da remuneração bruta do funcionário, tá? Quem que vai pagar esses 8%? A empresa, tá? Acaba sendo uma tributação que é a empresa que tem que pagar, e esse valor todo mês ele vai lá, cai na conta do
do FGTS do funcionário, tá bom? Então, de FGTS, né, a gente vai ter aí R$ 223,12. O Vale Transporte, gente, também é uma porcentagem fixa de até 6%, tá bom? De até 6% em cima do salário do funcionário. Porém, essa remuneração, tá? Ela já sai do bolso do funcionário, porque o funcionário, pela CLT, ele tem que ajudar com uma parte do salário e a empresa arca com o restante para o empregado, né? O empregado, o colaborador, possa estar indo trabalhar. Adiantamento, conhecido como vale, né? O adiantamento ele é de até 40% em cima da remuneração. Lembrando que algumas empresas não pagam vale, tá? Não pagam adiantamento, mas a gente vai colocar aqui como base de cálculo somente para que vocês entendam que existe isso, tá? Então, o adiantamento é uma antecipação do seu salário. Então, é uma antecipação de 40%, tá bom? Legal. E aqui eu tenho o que a gente viu hoje sobre horas extras, né? Tá? No caso, o que é a hora extra? Vamos entender, tá, gente? Vamos entender primeiramente o que é isso. Toda pessoa que trabalha em formato CLT, tá? Ele tem que cumprir uma carga horária mensal máxima, tá? Existem algumas categorias que a carga horária é um pouquinho menor. Mas na sua grande maioria, todo profissional tem que cumprir 220 horas mensais trabalhadas, tá? 220 horas mensais trabalhadas. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Tá? A gente vai fazer aqui a fórmula de forma separada, tá? Porque a intenção do Excel é facilitar a nossa vida. Mas eu vou fazer separado para a gente poder entender. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai pegar o salário e dividir por 220. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui o valor da hora. Então o Reinaldo, ele trabalha por hora e ele ganha por hora, valor monetário, ele ganha por hora R$ 12,68. Tá? Então esse é o valor da hora trabalhada do Reinaldo. Porém, o que a hora extra é? É quando você faz mais de 220 horas semanais. Se você faz mais de 220 horas semanais, a empresa ela precisa pagar esse valor a mais para o funcionário. Então, as empresas, através de convenção sindical, acabam pagando em forma monetária ou em sistema de banco de horas, tá? Pegando uma folga, entrando mais tarde, saindo mais cedo, né? Aí fica muito de convenção coletiva, convenção sindical, de empresa para empresa. Mas na sua grande parte, as empresas acabam pagando, tá? Então, como que funciona? Esse valor da hora, né, do nosso amigo Reinaldo aqui, ela vai ter um acréscimo. Esse acréscimo ele vai variar de 50% até 100%, de acordo com algumas condições, tá? 100%, de acordo com algumas condições, tá? O que é essas condições? Isso também interfere a questão sindical. A única coisa que a CLT é padrão, tá? É que todo mundo que trabalhar no dia de folga ou feriados, tá? Ou que envolve aí também horário noturno, né, que acaba fazendo hora extra noturna, tal, que essa porcentagem ela vai variar de até 100%. Então, por exemplo, eu que trabalho de segunda a sábado, tá? Eu dou aula de segunda a sábado na escola. Caso eu tenha que dar aula aos domingos, que seria o meu descanso remunerado, a minha hora trabalhada ela vai valer 100%, tá? Caso eu tenha que fazer uma hora extra, além do meu horário, da minha jornada normal,
ela vale 50%. Só que esse 50%, ele pode variar de 50% a 60% de acordo com o seu sindicato. Por isso que eu dei alguns exemplos que tem 50% ou que tem 60%. Só para vocês entenderem que pode haver essa variação de acordo com o que é homologado no sindicato, tá bom? Bom, no nosso exemplo, o Reinaldo, a hora dele equivale a 60%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor, tá? E vai multiplicar por 60%. O que a gente achou aqui? A gente achou a porcentagem, né? O que é esse 60%? Então, 60% de R$12,68 equivalem a R$7,61. Então, o que é a hora extra? A hora extra é a hora trabalhada mais o adicional, tá, de horas extras, que aí no caso é o 60%, que deu 7,61. Então, no caso, tá, no caso do Reinaldo, cada hora extra dele equivale a R$20,28. Então, se a gente pegar R$20,28 vezes 15, que é a quantidade de horas extras que ele fez, a 60%, ele vai receber de hora extra R$304,25, tá? Como que a gente vai fazer isso aqui? Tá? Logicamente de uma forma única no Excel. Bom, a gente vai colocar o igual e vamos ter que trabalhar com a equação de primeiro grau, tá, gente? Então, a gente vai pegar aqui o salário dele, dividir por 220, certo? A gente achou o quanto ele ganha por hora. Beleza? Depois que a gente fez esse valor, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o salário dividido, pegar o salário, dividido não, perdão, vezes 60%. Opa, peraí que eu fiz errado aqui, tá, gente? Tá? A gente vai pegar o salário dividido por 220 certo? Vezes 60%. A gente chegou aqui no R$20, tá? Tudo isso eu vou colocar entre parênteses, eu vou isolar isso daqui, tá? Eu vou isolar isso daqui nos parênteses, tá bom? Então a gente pegou primeiro o salário e dividiu por 220, para poder chegar em R$12,68. Depois, né? Depois a gente pegou esse salário, né? A gente pegou esse valor de, né? R$12,68 e aqui nós encontramos o salário dividido por 220 vezes 60, que aí deu os R$20,28, que é o quanto vale a hora. E aí agora a gente vai fazer vezes 15, que vai dar os R$304,25. Aqui o igual, salário líquido, tá? Vai ser o salário bruto mais as horas extras menos o que sai do salário. INSS, vale transporte e adiantamento. Isso é o que sai do salário. E vou teclar Enter. Então aqui é o quanto vai ser o salário líquido. Lembrando que o salário líquido é o salário que a gente já tira os descontos. O que entra como desconto? INSS, vale transporte e adiantamento salarial, porque é uma parte do salário que nós já recebemos, nós já ganhamos. Tudo bem, gente? Com base nisso, vocês finalizem os exercícios, tá bom?
para poder chegar no valor do salário líquido aí, tá bom? Espero que tenha sido fácil de entender, mas, gente, é prática. Tem que praticar aí, né, pra gente evitar erros aí. Forte abraço a todos aí, galera. Até a próxima aula.